Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, estudantes! A nossa aula de hoje é de matemática e é voltada para o sexto ano. O nosso tema, relação de igualdade matemática. Quem está aqui com vocês hoje, professor Luiz Mauro. Para entendermos igualdade na matemática, utilizaremos das balanças de prato que são usadas para medir a massa de pessoas, objetos, mercadorias, entre outros. Aqui eu trouxe uma imagem de uma balança, você pode observar que de um lado eu tenho 3 latas e do outro lado, no outro prato, eu tenho um peso marcando 15 quilos. Você observa que há um equilíbrio entre eles. Entre eles eu digo os dois pratos. Veja aqui uma outra situação. O equilíbrio desta balança pode ser representado na seguinte sentença, tá? Você pode observar que eu tenho de um lado, aqui à minha esquerda do prato da balança, marcando os pesos 5, 1 e 1, e do outro lado, 3, 2 e 2 quilos, né? Você observa que eles estão em equilíbrios. Vou representar isso aqui numa sentença matemática. Eu vou lembrar você que uma sentença matemática, ela obrigatoriamente tem que ter um sinal de igualdade. É interessante que você não leve dúvidas em relação a este conteúdo, porque você vai usar muito nos anos posteriores. Então vamos começar aqui desta forma ilustrativa, com uma balança de 2 pratos, para você ter a plena certeza de como representar uma sentença matemática com sinal de igualdade. Olha só. Se eu somar todos que estão do lado esquerdo do prato, eu terei 7 quilos. Então, eu tenho 5 mais 1 mais 1. Então, eu tenho 5 quilos mais 1 quilo mais 1 quilo, que dá um total de 7 quilos. Igual, o equilíbrio aqui marca com este sinal de igual. Então, no outro prato, eu tenho 3 quilos mais 2 quilos mais 2 quilos, que totaliza 7, num perfeito equilíbrio entre os dois membros da igualdade. Como nessa sentença temos um sinal de igual, este símbolo, dizemos que ela é uma igualdade. Em uma igualdade, a expressão à esquerda é chamada de primeiro membro e a expressão à direita é chamada de segundo membro. Isso é muito importante você memorizar. No primeiro membro fica a sua esquerda e o segundo membro fica a sua direita. A sua direita em relação a quem? Ao sinal de igualdade, ok? Vamos praticar pensando na seguinte situação. A balança está em equilíbrio? Sim, pois é a mesma quantidade de objetos nos dois lados, ou seja, nos dois membros. Há o equilíbrio. Tem uma igualdade, pois ambos os membros são iguais entre si. Então, aqui eu observo na balança que há um equilíbrio. E quando eu já uso os símbolos matemáticos, então ele já se transforma numa sentença. Os símbolos matemáticos aqui eu tenho o símbolo de adição, que estão somando os pesos, que é igual, que é outro símbolo matemático, os mesmos pesos de outro lado da igualdade. Então você observa que no primeiro membro ele é igual ao que está no segundo membro. Se colocarmos um peso de um dos lados da balança, ele não fica em equilíbrio. Como que eu represento isso aí numa sentença matemática? Você observa aqui que os pesos eles já são diferentes, eles diferem. Então, um lado vai pender mais que o outro. Então, não temos mais uma igualdade, pois os membros são diferentes entre si. Então, representando isso na situação matemática, nós colocamos aqui não um sinal de igual, mas para a matemática um sinal de diferente. Observe aqui que o primeiro membro diferencia do segundo membro. Neste primeiro membro, eu tenho 3 pesos e aqui eu já tenho 4 pesos. O que difere na questão da igualdade, mas a sentença matemática, para diferente, você usa este símbolo. O professor solicitou a seguinte tarefa aos seus alunos. A soma de 2 números naturais é igual a 10. Que números são esses? Veja, são 2 números que se somam e a igualdade entre eles tem que ser 10. Que números são esses?
Bom, Cauê e Roberta conseguiram resolver a tarefa pelo professor, porém cada um deles obteve uma resposta diferente do outro. Observe aqui a dica, a resposta diferente do outro. Então nós vamos ver a resposta de Cauê e as respostas de Roberta. Vamos ver quais os possíveis números encontrados pelos dois, né? A resposta encontrada pelos alunos pode ser, porque são várias opções. 10, que é igual a 1 mais 9, 10 igual a 2 mais 8, 10 que é igual a 3 mais 7, ou 10 igual a 4 mais 6, ou 10 que é igual a 5 mais 5. Você observa o sinal de igualdade, né? Algum aluno poderia fazer, professor, mas eu não posso fazer 6 mais 4, ou 7 mais 3? Pode, né? Seria a mesma questão da igualdade, todos seriam igual a 10. Tá? Então todos aqui são sentenças matemáticas com respostas possíveis. Porém, cada um deles obteve uma resposta diferente do outro. Veja, a resposta tinha que ser diferente do outro. Na primeira resposta do Cauê, ele colocou 1 mais 9. E a resposta da Roberta também ela colocou 1 mais 9. Então, essa resposta nós vamos descartar. Por quê? Porque elas não são diferentes, elas são iguais. Possíveis valores que validam a questão, podemos mudar a resposta de Cauê para mais respostas. Ok, mas aqui são as possíveis respostas que poderíamos estar encontrando. Cauê colocou sempre 1 mais 9, que dá 10, e Roberta já teve uma variação nas suas respostas. E você observa que a soma das parcelas sempre vai dar 10, que é a questão da igualdade. Assim que Cauê e Roberta descobriram as parcelas que totalizam 10, o professor pediu que adicionassem uma unidade a cada uma dessas parcelas. Será que após essas mudanças eles ainda obterão o mesmo total? Vamos tomar apenas uma das possíveis respostas para essa questão. Adotaremos a resposta de Cauê, que é 1 mais 9, e a de Roberta, que é 3 mais 7. Então, a resposta de Cauê, 1 mais 9, que é igual a 10. A de Roberta também, 3 mais 7, igual a 10. E o professor indicou que eles adicionassem uma unidade a cada parcela. Então, como Cauê tem duas parcelas, 1 mais 1, 2. 9 mais 1, 10. Então, 2 mais 10, 12. Ele adicionou duas unidades, uma a cada parcela. Para a Roberta também foi feita a mesma coisa, uma unidade a cada parcela. 3 mais 1, 4. 7 mais 1, 8. Somando os dois, 4 mais 8, 12. Observe o que aconteceu. A igualdade. Note que ao adicionar uma unidade em cada parcela, também adicionamos duas unidades no segundo membro para mantermos a igualdade. Observe, se você tem duas unidades acrescentadas aqui, a cada parcela, a igualdade permanece. Tá? Vamos ver mais um exemplo. A igualdade também permanece se adicionarmos 4. Em vez de você adicionar 1, você adicionou 4 unidades em cada parcela. Ou seja, adicionaremos 8 unidades em cada membro. Permanecerá a igualdade? Com certeza. 1 mais 4, 5. 9 mais 4, 13. 5 mais 13, 18. Aqui, Roberta, ela adicionou também 4. 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. 7 mais 11, 18. Então, acrescentou 8 unidades, 4 a cada parcela. E você observa que a igualdade permanece. Tá? Podemos utilizar diversos registros de representação para esta questão. Professor, então não é sempre que eu posso fazer assim? Não, você pode fazer, mas há outras opções também. Você adiciona cada parcela, mas você pode fazer usando figuras, desenhos, a gente chama de pictóricas ou desenhos. Observe aqui, eu tenho um círculo mais 9 quadradinhos, então dão 10 figuras geométricas. Aqui eu posso usar diagramas, 9 com 1 dá 10, 8 com 2 dá 10, 7 com 3 dá 10. Você alcançou o seu objetivo na relação de igualdade. Ou você pode fazer a escrita numérica, que nós já vimos aqui anteriormente, onde foi usada por Cauê e Roberta. Ou você também pode usar por extenso, na nossa língua materna, Para que a soma de dois valores seja igual a 10, esse número pode ser 1 mais 9 igual a 10. Então aqui são 4 opções
de você responder a mesma questão para entender a relação da igualdade numa sentença matemática. A igualdade entre os membros também permanece para multiplicação e para divisão. Veja o outro desafio proposto pelo professor. Então, anteriormente, nós vimos aqui que a igualdade permanece se adicionarmos as mesmas unidades a cada um dos membros. Aqui, no caso, ele está propondo a multiplicação e divisão. Será que permanece também a igualdade? Bom, pensando nas igualdades, 2 igual a 2. Então, se eu tenho 2 vezes algum valor, eu também tenho que multiplicar aqui 2 vezes algum valor e ele encontrou 14. Supõe-se aqui que ele multiplicou por 7. 2 vezes 7, 14, vezes 7 aqui também 14. 14 igual a 14. Então, multiplicou os 2 membros pelo mesmo valor e ele encontrou a igualdade entre os membros. E se dividir? Também a mesma coisa. Se eu dividir aqui 15 por quanto? Nos 2 membros, eu encontrei 3. Então, 15 dividido por 5, 3. E aqui também 15 dividido por 5, 3. Observe que a relação de igualdade permanece tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Aqui eu vou te dar um exemplo para elucidar mais o que estamos falando. A Prefeitura de Cuiabá montou alguns kits para o início das aulas em suas unidades. Então, o kit era composto por 10 lápis e 2 cadernos. E esse kit custou R$ 9,00. Será possível determinar o valor unitário de lápis e caderno? O kit todo é que custava R$ 9,00. Será que é possível? Vamos tentar. No entanto, determinada unidade ela precisava de diferentes tipos de materiais. Para o pré, ela precisava só de 5 lápis e um caderno, para o pré 1. Para o pré 2, ela precisava já de 20 lápis e 4 cadernos. E para o ensino fundamental 1, 14 lápis e 2 cadernos. Podemos determinar o valor para cada um dos novos kits? Há alguma relação entre a quantidade de material e o valor a ser pago? Vamos entender. Para determinar o valor unitário dos lápis e cadernos, devemos estabelecer a seguinte igualdade. 10 lápis mais 2 cadernos igual a R$ 9,00. Então, eu tenho aqui a quantidade de materiais e o valor pago por eles. Nós temos várias opções para responder esta questão. O lápis, os 10 lápis, cada um pode custar 2 centavos e cada caderno, que são 2, custar R$ 4,00. Então, aí daria 9, 10 lápis a 10 centavos, R$1, 2 vezes 4, 8, então aqui daria 9. Outra opção aqui, cada um dos 10 lápis custaria 25 centavos. Então os 2 cadernos custariam R$ 3,25, totalizando 9. Ou cada lápis custaria 50 centavos e os cadernos, cada um deles custando R$ 2,00. 10 vezes 50, R$ 5,00, 2 vezes 2, 4, R$4,00, 5 mais 4, 9, R$9,00. Então você observa, são várias possibilidades. Estabelecemos algumas igualdades que validam o enunciado, porém, existem infinitas respostas possíveis. Os valores unitários podem ser, como eu já disse, um lápis custando 10 e um caderno 4, o lápis custando 25 e o caderno 3,25, o lápis 50 centavos e o caderno R$2,00. São várias opções. Bom, podemos determinar o valor para cada um dos novos kits? Você lembra lá que no pré-1, a unidade precisava só de 5 lápis e um caderno. Então veja quanto essa unidade pagaria ou gastaria nesse kit. Veja, interessante que o kit inicial é composto por 10 lápis e 2 cadernos. Mas a unidade só precisa de 5 lápis e um caderno. Então, dividimos ambos os membros por 2. No primeiro membro, indica a quantidade de material. E no segundo membro, o valor a ser pago por esse material. Ambos divididos por 2, a igualdade permanece. Ou seja, esta unidade estará pagando R$ 4,50 pelo kit do pré-1. Ou seja, metade da quantidade de material é igual a metade do valor inicial.
tá? E aqui acontece as mesmas coisas, tomando lápis a 10 centavos e caderno a R$4 como exemplos, temos que, observe aqui, 10 lápis a 10 centavos, R$1, como já foi dito, 2 cadernos a R$4, 9. Eu dividindo por 2, olha o que acontece, 10 por 2, 5, 2 por 2, 1 e o valor permanece. Dividimos o mesmo fator nos dois lados da igualdade, foi dividido por 2, mantemos a equivalência da igualdade. Isso fica demonstrado o quê? Que ao dividir o primeiro e o segundo membro pelo mesmo número, a igualdade permanece, tá? Você pode determinar o valor de cada um dos novos kits para o pré-2. Observe que neste caso, em relação ao valor inicial, os valores e as quantidades terão que dobrar. Então eu multiplico ambos os membros por 2 e observa que a igualdade permanece. O pré-2 ele precisa de 20 lápis e 4 cadernos. Você pode observar aqui, então, tomando o lápis a 10 centavos e o caderno R$4 como exemplo, multiplicando, olha aqui, né, por 2, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 10 vezes 2 vezes 10 centavos, nós vamos ter aqui o 10 vezes 2, 20 vezes 10 centavos, e 2 vezes 2, 4, mais 4 aqui, R$4 de cada caderno. Então, nós temos quantos aqui? Nós temos aqui 20 vezes 10 centavos, que vai dar 10, mais aqui o 8, 18. E 9 vezes 2, que eu dobrei a quantidade, vai para 18. Mantemos a equivalência da igualdade. Multiplicamos o mesmo fator nos dois lados da igualdade. Então, aqui é interessante. Na igualdade, se você adicionar, subtrair, dividir ou multiplicar, todos os membros dos dois lados da igualdade, essa igualdade permanece. Alguma relação entre a quantidade de material e o valor a ser pago? Isso que eu acabei de falar. Uma igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir esses dois membros por um mesmo valor. Nesta aula, aprendemos que podemos adicionar, multiplicar ou dividir o mesmo valor em ambos membros da igualdade. E assim a igualdade permanece com sua ideia de equivalência. E podemos utilizar a noção de igualdade matemática para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas. Aqui agora com você um pequeno desafio. Ao organizar 5 caixas, observe 5 caixas, 3 aqui e 2 desse lado. Fiz 2 pilhas com o mesmo tamanho, mas apenas uma delas estava etiquetada com a altura. Qual é a altura de pilha das caixas? Podemos representar essa situação, um problema, por um meio de uma igualdade matemática? Você pode pensar, né? Para eu descobrir aqui qual é a altura, sendo que eu já tenho um dado aqui que é 6 centímetros, nesta pilha à minha direita. Então aqui podemos representar essa situação, problema, por meio de uma igualdade? Podemos sim. Pense desde lá no exemplo, no início, do equilíbrio da balança. Vamos pensar que esta caixa estaria num membro ou num primeiro prato da balança e esta outra caixa, já com este dado aqui, estaria em outro prato, em outro lado da igualdade. E observe o seguinte, muito interessante, mesmo tamanho, porque ele quer saber a altura, né? Então, estão do mesmo tamanho. Agora é com você. A balança está em equilíbrio. Sim, todas as latas têm o mesmo peso. Quantos quilogramas tem cada lata? Mesma coisa que nós colocamos lá no início para ilustrar a aula. Veja só, eu tenho 3 latas e o total aqui no outro prato da balança, representando a igualdade, que está em equilíbrio, 15 quilos, né? Só voltando aqui, bem parecido com este. Tá ok? Você pode pensar e responder. Alguns lembretes contra o coronavírus, formas de prevenção, lave as mãos com água e sabão, que é o recomendável. Se você não tiver, pode usar álcool gel, use máscara, evite aglomerações e cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Obrigado.
Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.